Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre um comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Eu quero conversar com vocês hoje sobre síndrome da salvadora. Então, é um termo coloquial, não é um termo cunhado dentro da psicologia. Se a gente fosse procurar alguma coisa mais técnica na psicologia, a gente estaria falando talvez de uma codependência, mas a codependência precisa de mais características para se caracterizar enquanto uma patologia mental. Então, hoje eu quero tirar o foco um pouco da questão técnica em termos de a gente estar falando de um transtorno mental e tentar olhar com vocês mais para esse padrão de comportamento, né? Como que eu estou me colocando na vida, como que eu estou me comportando e que prejuízos que isso pode estar me acarretando e o que isso pode trazer para mim, né? Em termos de consequência de saúde mental. Então, basicamente é isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Quando a gente fala da síndrome da salvadora, daquelas pessoas que estão sempre dispostas, né, a se dar para o outro, a gente está falando de fato de um padrão que vai ser tanto psicológico como relacional. É a forma, é a maneira que a pessoa se relaciona. Nessa relação, a pessoa ela fica numa necessidade constante de cuidar, de consertar, de resolver o problema do outro e muitas vezes resolver a ponto de esquecer ou sacrificar sua própria vida. Sabe essas pessoas que elas gostam, parece tanto de cuidar, que aonde elas estão parece que aparece alguma coisa que elas precisam cuidar naquele momento. Então ela cuida do pessoal do trabalho, cuida dos colegas da faculdade, está sempre preocupado com todo mundo. A gente está falando de um perfil aqui que começa a parecer muito bom, né? Nossa cultura ama pessoas que cuidam, mas que quando a gente começa a olhar muito para isso, a gente começa a ver mais prejuízo do que benefício. Por quê? Se eu tô precisando cuidar de mim, cuidar do outro e construir uma convivência, eu perco a mão quando eu me ignoro só para cuidar do outro. E eu faço isso muitas vezes quase que numa intenção certa de que eu vou salvar. Aonde que isso começa? Né? Porque esses comportamentos, esses padrões de comportamentos que nós temos na vida adulta, eles foram aprendidos em algum lugar. De onde que começa? Normalmente na infância, tá? Essa é a verdade. A teoria do apego, eu já falei dela aqui com vocês, eles vão defender que as crianças que vão crescer em ambientes instáveis e que elas aprendem que elas só são amadas se elas forem úteis e boazinhas, elas vão provavelmente crescer nessa necessidade de ser muito boazinha, né? Quando eu falei de people pleaser, eu preciso estar sempre agradando o outro. Por quê? Porque eu não tinha certeza quando vinha o suporte que eu precisava naquele momento. O Winnicott complementa um pouco dessa ideia quando ele vai defender, então, que por causa dessa instabilidade emocional que a criança está vivenciando ali naquela etapa da vida dela, ela vai precisar se proteger, ela vai criar um falso self. Ela vai criar um persona, ou seja, ela vai começar a emitir comportamentos numa tentativa de buscar a satisfação das necessidades dela. Então, olha só, vamos tentar entender isso aqui. Eu tenho uma criança que tem necessidades como segurança, acolhimento, autonomia, fome, sede, né? Tudo. A criança tem necessidade de praticamente tudo. A mãe atarefada, que acabou de voltar para o trabalho, chega em casa e amamenta essa criança. Essa criança amamentada, a necessidade de alimento está satisfeita. Essa mãe dá banho nessa criança, troca essa criança está limpa, essa criança está quentinha. A mãe põe essa criança lá no berço. Essa criança chora. Opa, eu tenho outra necessidade, agora eu estou precisando de colo. Agora eu tô precisando de carinho. E essa criança chora. Essa mãe não aguenta mais, ela tá cansada, ela tá exausta. Ela deixa essa criança chorando, ela vai dormir. Essa criança chora. Teve uma necessidade que ela pediu que fosse atendida, mas essa mãe ou esse pai não conseguiu atender. Quando isso vai acontecendo e vai acontecendo,
A criança começa a aprender que, e se eu agradar? E se eu tiver aprovação? E se a minha mãe gostar de mim? Será que ao invés dela ficar comigo mais 5 minutos, ela fica mais 10? E uma dessas personas que vai aparecer nessa construção da nossa personalidade, quase, é essa figura da salvadora, né? Quem é o salvador? Quem é o herói? Vamos pensar nos heróis. Como que eles são? Eles são fortes. Eles são disponíveis. Você assistiu o último filme do Super-Homem? Não importa onde ele estava, ele era indisponível. A criancinha tá gritando, Superman, Superman. Ele dá conta de tudo, no final das contas ele resolveu tudo. Isso é o herói. Esse é o quê? Essa é a salvadora. A mulher forte, ela dá conta da rotina, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela gerencia a agenda dos filhos, ela gerencia a agenda do marido, ela tá fazendo faculdade, ela faz compra, no final de semana ela dá assistência para a mãe, ela dá assistência para o pai, ela lembra ao marido que precisa dar assistência para a sogra. Essa mulher, ela é imbatível. Ah, e tem mais uma coisa, quando chega a noite ela precisa estar assim, ó, safada, querendo transar loucamente. Essa é a salvadora. Ela é forte, ela é disponível, ela tá pronta. E muito nesse perfil que a gente está indo é, na verdade, para esconder as nossas necessidades. Quando a criança faz isso, ela tenta ganhar a aprovação do outro. Então, pessoas que têm muita necessidade de aprovação, pensam e se preocupam com o outro o tempo todo, acabam que vão ter mais tendências para vir para esse lugar. Por quê? Na fantasia da criança, quando eu cuido dos meus pais, quando eu ajudo a minha mãe a regular a crise emocional dela, quando eu ajudo o meu pai a lidar com aquela briga, né? Quando eu vou me tornando o suporte desses adultos, eles vão olhar para mim. Eu me torno agradável, eu me preocupo numa certeza infantil de que se eu fizer isso, aquelas pessoas vão cuidar de mim. Nesse processo que, imagina, porque a gente está falando de crianças processando isso, o Freud vai defender que nessa confusão entre o que eu desejo que o outro faça, o que o outro me entrega, o que eu faço para o outro tentar me dar uma outra coisa, nessa confusão vai nascer as nossas defesas psíquicas, né? Ou defesas relacionais. Os comportamentais falam muito do padrão de comportamento, os psicanalistas eles são mais poéticos. E uma das palavras que o Freud vai usar para explicar isso é o termo neurose. Ele fala, quando surge uma neurose é porque está surgindo uma defesa. Porque olha só, entenda esse ciclo. Eu preciso de cuidado, eu preciso de afeto e eu tenho uma série de necessidades que precisam ser atendidas. Por quem? Pelo outro. Eu não sou capaz de atender isso no primeiro momento na minha vida. Ok. Só que isso não é satisfeito plenamente. Os meus pais podem ser as pessoas melhores do mundo. Não vai ser plenamente atingido. Ainda mais se a gente pensa em contextos de crianças que cresceram em contextos de violência, em cresceram de contextos de transtornos mentais não tratados daqueles pais. Isso significa que aí não foi mesmo, faltou ainda mais. O que a criança faz porque ela precisa deles? Ela passa a cuidar. Quando ela passa a cuidar, o Freud vai defender que a criança vai sair daquela angústia do quê? Do abandono, da percepção que meu pai gosta mais do meu irmão do que eu, da percepção da rejeição. Quando eu saio e eu vou para uma ação do cuidado, eu não lido com a angústia. Claro, eu tenho 5 anos, como que eu vou lidar com ela? Eu não tenho condições emocionais para fazer isso. Nesse processo que a criança aprende a se comportar desse jeito para lidar com essas emoções, vai nascer uma neurose, que é o quê? Comportamentos adaptativos que eu vou desenvolver na minha infância, na minha adolescência, para me proteger das minhas angústias, do abandono, da rejeição, do medo, de maneira que eu continue vivendo naquele contexto, eu continue me relacionando com aquelas pessoas. Porque olha só, aos 40 anos você se dá conta que a sua mãe não foi tudo que você precisava e que faltou uma série de coisas, se isso gerou vários comprometimentos emocionais, é difícil pra caramba. Agora, como que você consegue dar conta disso aos 5 quando a sua mãe é a sua heroína e ela é o centro da sua vida, o sol do seu universo? Você não tem como fazer nada diferente a não ser fugir da angústia. Eu fujo como? Eu fujo agradando.
Só que na defesa psíquica, quando isso vai acontecer, a criança resolve a angústia, porque eu tiro ela de cena, né? Eu quase vou reprimir ela novamente, eu tiro ela de cena. E aí eu me torno como para aquelas pessoas? Eu me torno indispensável. A minha super disponibilidade para eles, do meu cuidado, faz com que a ideia de abandono e rejeição não aconteça mais. Eu não posso ser abandonada ou rejeitada. Por quê? Porque aquelas pessoas precisam de mim. Olha só, ou não sei se você assistiu o filme do Super-Homem, o último, né? O Superman. Tá lá, ó, a gente precisa dele. Ele é o herói. Se eu me torno o herói na minha família, eu nunca vou ser abandonada por ela, eu nunca vou ser rejeitada pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pelo meu marido, ou pelos meus filhos. Por quê? Porque eu sou indispensável. A gente não rejeita coisas que são indispensáveis. Só que nesse processo, o que a gente faz? Eu não vou cuidar de mim, eu vou cuidar de você. E ao cuidar de você, você não me abandona. Para a criança, esse é o combinado velado que está acontecendo. Só que aqui é o problema. Porque quando você é pequenininho, a verdade é que independente do que você fizer ou não fizer, você vai receber aqueles cuidados ali. O que você recebeu era o melhor que você ia ter recebido. Você sendo um bom filho ou provavelmente um mau filho. Só que a criança não entende isso. Ela acha que ao se tornar indispensáveis pelos pais, ela garante amor, ela garante que o abandono não vai vir, ela garante que a rejeição não vai vir. Beleza. Então agora ela precisa agradar para ter suas necessidades atendidas. Mas elas continuam não sendo atendidas. Ok. Continua sendo aquela coisa mais ou menos. O ponto do gato acontece, né? O grande problema acontece porque o comportamento que eu emito para não sentir abandono e rejeição, na verdade é o comportamento que me leva para abandono por rejeição. Porque quando eu te conto essa história toda aqui, e a gente olha para criança ou para adolescente, eles não são capazes de fazer muito diferente, né? Você não vê os psicanalistas discutindo, vamos ensinar as crianças a terem defesas psíquicas melhores. Não existe, né? A vida está acontecendo na infância e na adolescência e tá todo mundo entregando o melhor que tem e muitas vezes no melhor que tem não está sendo suficiente. Ok. Aí chega a nossa vez de adulto. Como que nós vamos lidar com o nosso medo e a nossa rejeição? Como que a gente vai lidar com a angústia de não saber? O que nós fazemos agora que nós somos adultos? Nós expressamos as nossas necessidades claramente? Nós falamos que nós estamos inseguros para o nosso parceiro? Nós falamos que a gente tem medo dele ir embora por isso, aquilo outro? A gente fala para nossa mãe determinada coisa ou não? O quanto que a gente consegue se demonstrar vulnerável para as pessoas na nossa vida? O que nós fazemos como adulto? Falamos da nossa necessidade claramente? Não. O que a gente faz? A gente continua se comportando como crianças. Crianças agora de 30, 40, 50, 60 anos. Como assim? Continuamos nos mostrando ao mundo como fortes, imbatíveis, multitarefas, resolutivas. Ok? Então, a gente continua fazendo isso. Deixa eu resumir isso aqui. A gente abre mão, a gente se adapta, a gente começa a se relacionar no mundo, a gente se adapta ao outro, a gente abre mão da nossa autenticidade, a gente sorri, a gente agrada, a gente serve, a gente cuida da comida, a gente cuida da roupa, a gente cuida da agenda, a gente lembra que precisa marcar o médico. Eu cuido para quê? Para que o outro não me abandone. Nesse processo, o que às vezes a gente faz? A gente sufoca o outro. A gente sufoca o outro que o outro vai embora. Por que o outro foi embora? Por causa da maneira que você fez. Mas eu não estava me comportando para evitar o abandono e a rejeição? Sim. E o comportamento que você emite para evitar o abandono e a rejeição é o comportamento que faz você, no final da história, ficar abandonado e rejeitado. Quando eu não sufoco o outro para ele ir embora, porque às vezes o outro fica, né? Se a gente tem uma relação de codependência, por exemplo, isso aqui vai acontecer. Quando eu não sufoco para o outro ir embora, sabe o que acontece? Aí eu adoeço. Aí quando eu adoeço, o que o outro faz? Aí o outro vai embora. Ai, gente, isso é muito louco. Sabe por quê?
Porque a gente fica nos relacionando e nos comportando exatamente para não vivermos angústia de abandono e rejeição, sem nos darmos conta que é a maneira que a gente se relaciona e é a maneira que a gente se comporta que nos leva ao abandono e à rejeição. Esse é o ponto. Por quê? Porque eu estou cuidando do outro. E qual que é a verdade? Ninguém vai cuidar de mim se eu não cuidar. Talvez essa seja uma das verdades da vida adulta que a gente tem dificuldade de entender. A gente continua querendo um parceiro para dormir de conchinha, achando que isso vai resolver todos os nossos problemas. Ou a gente continua numa ilusão que se eu tivesse ganhando 5 mil a mais, minha vida estaria diferente. E a gente às vezes nem pensa muito. Por quê? Porque a gente está cuidando de todo mundo. Quem é o salvador, né? Quem compartilha dessa síndrome, né? Os homens, as mulheres. Quem são os heróis, as heroínas? Primeira coisa, são pessoas que se anulam. Essa é uma característica, coloca a necessidade do outro sempre a sua. Então, primeiro o outro, primeiro o que a minha mãe precisa, primeiro o que meu namorado, primeiro o que meu cachorro precisa. E depois, se der tempo, eu olho para o que eu preciso. Essa é uma das características. Necessidade de ser indispensável. Às vezes a pessoa começa a se relacionar com o outro e ela se mete em cada área da vida do outro. Tudo. O que é? Fusiona o relacionamento, se tornam um só. Dormem juntos, acordam juntos, comem juntos, trabalham juntos, fazem atividade física juntos. E aí a pessoa cuida tanto do outro, resolve tudo pro outro, precisa, que a pessoa é o quê? Indispensável. Só que nesse momento, né, o salvador começa às vezes a duvidar, porque ele começa a não ter certeza. Por que o outro tá? O outro tá porque ele quer estar comigo, ou o outro tá porque eu sirvo ele o tempo todo? Ok? Então, essa é uma das características que aparece. Pessoas salvadoras têm uma tendência de serem pessoas controladoras. Olha só, se eu quero cuidar e ser indispensável para o outro, eu preciso me fazer presente o máximo de tempo que eu puder. E aí essas pessoas são pessoas muito cuidadosas, monitoram, mandam mensagem, querem saber onde você está, para onde você foi, você chegou bem, você não chegou. Muitas vezes, gente, o cuidado excessivo é controle disfarçado de cuidado. No momento que eu começo a precisar monitorar os passos do meu parceiro, monitorar as atividades do meu parceiro nas redes sociais, quem ele curte, quem ele não curte, quem ele vê, quem ele deixa de ver. Não, mas eu tô cuidando dele. Não, você tá tentando controlá-lo. Quando a gente começa a se meter na vida do outro para cuidar de cada detalhe, na verdade você tá tentando ter controle sobre essa pessoa. Você sai de um lugar que eu ajudo para ir para o lugar que eu resolvo por ele. Então, se eu começo a resolver os problemas do outro por ele, na verdade você está criando uma dependência para você ser indispensável e a sua insegurança faz você querer seguir a vida do seu parceiro 24 horas por dia. Sabe como que isso normalmente termina? Em divórcio e separação. Ou em algum transtorno mental de um dos dois lados. Essa é a verdade. O que é uma outra coisa que a gente vê no comportamento do salvador? É a busca de reconhecimento, porque ele não quer só fazer, ele quer fazer e ele quer ser reconhecido por aquilo. Se eu faço uma coisa e eu termino de fazer, eu falo, mas ninguém vai me agradecer, e aí eu começo a me lamentar e a reclamar porque eu fiz e eu aconteci e fulano é ingrato. Não, peraí, você não fez porque você quis fazer. Você fez porque você está em busca de reconhecimento. Quando eu tenho necessidade muito de reconhecimento externo, é porque tem baixa autoestima. Quando eu tenho baixa autoestima, eu começo a ter muita necessidade de validação. Eu preciso que as pessoas me falem como eu sou boa. Eu preciso que as pessoas me vejam. Nossa, como você é bonita. Nossa, como você é boa. Nossa, como você fala bem. Nossa, se não fosse uma hora aqui, gente, a gente nem sabe quando isso ia acontecer. A minha necessidade de reconhecimento fala da minha baixa autoestima, da minha insegurança pessoal, que muitas vezes eu não revelo para ninguém. O que eu faço com a minha insegurança? Revelo? Claro que eu não faço isso. O que eu faço?
me ocupo em cuidar do outro e cobro e me ressinto quando ele não reconhece tudo que eu fiz porque eu larguei tudo para cuidar dele. Às vezes, sem nem mesmo a pessoa ter pedido aquilo. O que isso vai produzir? Você já imagina? Isso vai produzir relações assimétricas. Isso vai produzir relações desiguais. Pessoas que têm o perfil do deixa eu te salvar, vai atrair quem? Vai atrair pessoas dependentes. O salvador, normalmente ele está se relacionando com alguém que tem dependência emocional, alguém que tem às vezes dependência financeira dele. Se você entra numa relação e em algum momento você vê que você está numa relação de dependência, que você não está numa relação simétrica, ou seja, tem alguém que é muito mais dependente dessa relação e tem alguém que fica aqui nessa figura de supridor, é esse lugar aqui que é neurose, é isso que a psicanálise está dizendo. É esse o lugar aqui que a gente repete os padrões da pessoa que não quer sair do lugar que eu preciso que o outro cuide de mim, e aí ele encontra e casa com quem? Com essa outra pessoa independente, autossuficiente, que está falando o que para o mundo inteiro? Pode vir, vem que eu cuido de você, vem que eu dou conta, vem que eu sustento, vem que eu dou suporte emocional. Quando a nossa relação fica assim, sem que essa balança se equilibre, provavelmente isso vai ser uma balança de adoecimento. Isso é tão nítido, gente, tão nítido, que é muito comum pessoas que terminam um casamento, a gente vê muito isso no comportamento do homem, termina o casamento, pouco tempo tá namorando, não tá casado com alguém. Por quê? Precisa de alguém. Às vezes a pessoa precisa de alguém para cuidar financeiramente e tal, e muitas vezes essa pessoa está buscando alguém que cuide dele. Olha só, na busca de uma relação assimétrica. Qual que é a consequência disso que a gente tem visto nos consultórios cada vez mais? Exaustão emocional. Esses dias, uma paciente me virou para mim e falou assim: Adriana, você ouviu falar de um termo chamado heteropessimismo? Eu falei, você tá com heteropessimismo? Aí ficamos conversando sobre isso. E aí ela me explicou o que era o tal do heteropessimismo. Basicamente, são mulheres que estão desacreditadas nas relações heterossexuais, porque elas conseguem ver todo o desequilíbrio estrutural na nossa cultura que existe entre homens e mulheres, e elas estão conscientes disso, mas pessimistas que esses homens de fato querem mudar, né, para terem uma relação um pouco diferente da relação heteronormativa que a gente tem, e as mulheres estão desacreditadas nisso. Ela me falou isso, eu falei, tem muita mulher assim? Ela falou, tem. Eu falei, mas sabe o que eu acho? Que eu acho que tem um pessimismo hoje nas nossas relações. Sabe o que eu observo? Que as pessoas estão exaustas, né? Eu quero falar sobre isso em breve, a recessão das amizades. O que está acontecendo? Nós estamos exaustos emocionalmente. As pessoas se sentem cansadas o tempo todo. Por quê? Dá uma olhada na sua agenda. Às vezes você vai começar a se dar conta que você está cuidando de tanta gente que é quase um milagre você não ter tido um pane ainda. Que bom que você está só exausta. Porque a consequência que o Salvador vai colher é o quê? É a ansiedade, é o burnout, é a gastrite, refluxo, síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes, fibromialgia. Se você quiser, eu posso continuar com uma lista aqui de adoecimentos. A nossa cultura romantizou o herói, né? A Disney, a Marvel, a DC nos ajudaram a dar uma imaginação no nosso imaginário infantil ocidental do herói que sempre tá tudo bem, entendeu? Tudo dá ruim, mas no final tudo dá bem. O Superman deu ruim, e no final tudo bem. O cachorrinho voltou para a prima, ele voltou para a mulher dele, a família ficou feliz, o planetinha se resolveu. A nossa infantilidade fala dos heróis que terminam lá na sua glória, mas essa é a grande mentira. E é isso que a gente não entende muitas vezes quando a gente começa a viver esse padrão. Quando você vai para a mitologia, quando você vai entender os mitos, os heróis aparecem em vários momentos na nossa história. Mas a verdade é que os heróis, eles são mortos, eles morrem no final das histórias. Ontem eu estava assistindo um documentário, até sobre o assunto, o poder do mito,
E aí tava falando que os maias, eles tinham um jogo que era parecido com o basquete, né? Não era igual, mas era um jogo parecido, que eles tinham que movimentar uma bola e jogar uma bola no arco. Existia competição e quando terminava, o vencedor, o campeão, o líder da equipe vencedora, ele era morto pelo líder da equipe perdedora. Por quê? Porque o herói, ele é morto. A glória do herói é quando ele é crucificado. Nós não falaríamos de Jesus hoje se ele não tivesse morrido. O herói precisa morrer, porque é na morte do herói que a vida se reconstrói, que a vida começa. Olha o poder do cristianismo, porque eu falo de um herói que morre e ele ressuscita depois. Olha como isso é poderoso. E aí na nossa infantilidade de 5 anos de idade, o que a gente começou a fazer? Acreditar que eu ia salvar todo mundo, ia dar tudo certo, porque no momento que eu cuidasse de todo mundo, com certeza as pessoas iriam ver as minhas necessidades emocionais, mesmo que eu nem falasse sobre elas, e eles viriam e eles cuidariam disso. Você sabe quem deseja isso? O bebê. O bebê, quando ele chora, ele só tá falando, vem cá e satisfaz a minha necessidade. Qual que é? Adivinha. Adivinha qual é e vem cá e faz isso. O que nós estamos fazendo na nossa vida adulta? Agindo do mesmo jeito. Como? Cuidando de todo mundo, estando disponíveis para todo mundo, marcando psiquiatra para todo mundo, convencendo as pessoas para irem para terapia, mas a gente mesmo não tem tempo. A gente está cuidando da agenda de todo mundo, organizando a vida de todo mundo, mas ninguém está cuidando da gente. E aí, sem se dar conta, daqui a pouco eu tô numa depressão, daqui a pouco eu começo a olhar para a vida e eu acho que essa vida não vale a pena, porque a verdade é que os heróis morrem, né? Se você curte Cazuza falou sobre isso, os meus heróis morreram de overdose. Na realidade, os heróis, eles são mortos. E às vezes o que o Salvador não entende é que ele vai salvar todo mundo e ele tem na infantilidade, né, na nossa mentalidade infantil, o desejo que alguém venha e o resgate, mas isso não acontece na prática. E aí a gente vê um índice de suicídio alto, a gente vê uma geração que está completamente chapada, dopada do quê? De tudo, de maconha, de cocaína, de álcool, de celular, de açúcar, de atividade física. A gente vê uma sociedade obsessiva nas coisas, nós nos entorpecemos do trabalho ao sexo, ao prazer descomunal. A gente está entorpecido o tempo todo, ok? Como que eu saio desse lugar? Quando eu estava vendo esse documentário, eu fiquei pensando, hoje em dia, se alguém contasse as regras do jogo, eu tenho certeza que a galera já ia entrar em campo assim, gente, hoje a gente vai perder. Hoje a gente vai perder. Com a consciência que esse padrão, que eu cuido de todo mundo o tempo todo, eu cuido, e eu me perco nisso, isso nos leva para adoecimento, isso nos leva exatamente para onde a gente não quer. Sabendo disso, a gente precisa começar a pensar se não vale a pena transformar um pouco disso, sair desse comportamento, começar a se colocar no mundo de uma outra forma. Como que eu faço isso? Como que eu saio do lugar de Salvador? Como que eu arranco a plaquinha do meu quarto de Jesus está aqui, né? Porque eu tô com o meu celular 24 horas disponíveis e eu atendo todo mundo, que eu acho que isso que é o correto. Como que eu saio desse lugar? Vou falar disso pra gente caminhar pro final, ok? Prometo que eu vou ser breve agora. Como que eu transformo, né? Como que eu mudo isso aqui? E entre a semana e sai semana, e se você me acompanha, né? Mauro tá aqui toda semana, você sabe que quantas vezes eu falo isso. Você nunca vai mudar nada na sua vida até que você reconheça. Você precisa ter consciência. Você precisa reconhecer. A gente só muda uma coisa quando nós reconhecemos que nós somos aquilo. Quando nós aceitamos que é daquele jeito, e aí por isso eu vou pensar o que eu faço com aquilo. O que eu preciso reconhecer? Reconhecer que eu quero amor, reconhecer que eu preciso de segurança, reconhecer que eu quero ser cuidada, reconhecer que eu tenho medo de ser abandonada, reconhecer que eu morro de medo de ser rejeitada por alguém,
eu preciso reconhecer as coisas que às vezes eu tenho medo de falar, né, para o meu terapeuta. Olha só, quando eu começo, deixa eu te dar essa dica, quando você estiver na terapia e você tiver medo de falar alguma coisa para o seu terapeuta, naquele dia é isso que precisa ser dito. Fique calado, só fale isso se você precisar. Sabe por quê? Quando eu verbalizo que eu tô com medo, que eu tô inseguro, que eu preciso de cuidado, que eu queria sim que alguém viesse e cuidasse de mim, é o meu reconhecimento que vai gerar uma força para uma mudança acontecer. E a gente faz muito isso, a gente precisa reconhecer o que a gente faz. Uma época atrás minha irmã me ligou, conversando, você quer, não. Aí nós temos uma amiga em comum, ela falou, ai, tô muito preocupada com fulana. Falei, já fico sem paciência, gente. Falei, preocupada com o quê? Aí começou a falar, tô preocupada com isso, com aquilo, com aquilo. E aí eu tô pensando, ela não só estava preocupada, como ela estava pensando em coisas. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo, pensei em conversar com ela, pensei em falar isso, pensei em falar aquilo. E eu deixei ela falar, e ela falou. Quando ela terminou de falar, eu falei, pode perguntar uma coisa? Ela falou, o que foi? Eu falei, ela te pediu ajuda? Ela falou, não. Eu falei, ela te falou que ela estava preocupada sobre essas coisas que você está preocupada? Ela falou, não. Ela falou, ela te mandou uma mensagem angustiante falando que ela está passando por um momento na vida dela, que ela não entende o que está acontecendo e que se você está vendo alguma coisa que ela não está vendo, ela quer saber, ela te mandou essa mensagem? Ela falou, não. Eu falei, então só para eu entender, você está gastando um tempo da sua vida se preocupando sobre uma vida de uma outra pessoa que não te pediu ajuda, que não falou com você nada a respeito, e você está solucionando um problema que não é seu. Eu falei, é isso que você está fazendo? Ela falou, é. Falei, vale a pena continuar fazendo isso? Porque olha só, a gente tem que reconhecer. Aí nesse dia ela virou pra mim e falou assim, não, é que eu me preocupo muito. Às vezes eu fico até me preocupando com vocês. Eu falei, vocês quem? Ela falou, com você. Ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, eu já te falei sobre isso, se isso é um problema ou não na minha vida. Ela falou, que vocês são mais novos, irmão mais velho. Eu falei, olha só, reconheça. E eu vejo muito isso na minha irmã. Minha irmã é a mais velha. E a minha irmã cuidou muito da gente. Eu vejo muito esse padrão de comportamento nela. E aí o que acontece? Continua cuidando de todo mundo. Por isso tem que fazer terapia. Quer mudar alguma coisa na sua vida? Quero. O que eu faço? Reconheça. Reconheça aonde você está. Eu tenho um problema de abandono. Eu tenho um problema de rejeição. Parece que eu vou morrer quando uma pessoa me fala não. Verbalize, reconheça. Ok, verbalizei, reconheci. O que eu faço? Precisa sair do papel de cuidador. Qual que é a real dificuldade de sair do papel do salvador? É que você não tem outro papel. Se eu tô uma vida inteira, se eu tô desde os meus 3 anos, se eu tô desde os meus 4 anos, se eu tô desde os meus 5 anos, me preocupando com os meus irmãos, me preocupando com os meus pais, me preocupando com os coleguinhas, me preocupando com não sei o quê, me preocupando com os colegas da faculdade, me preocupando com o meu colega do trabalho, cuidando do meu namorado, cuidando da minha irmã, cuidando não sei o quê. Se eu tô fazendo isso há 10, há 20, há 30, há 40 anos, a pergunta é, você tá fazendo mais o que da sua vida? Muitos casamentos se tornam comprometidos porque o cuidado se torna tão adoecedor na relação do casal, conjugal. Às vezes eu falo, olha só, vai virar mãe do seu marido. E a verdade é que a gente não tem tesão de transar com os nossos pais. A ideia da gente transar com os nossos pais é tipo, não, ai, que coisa horrível. Olha só, por quê? Ai, não, que coisa horrível. Eu não quero estar nesse lugar. Mas, às vezes, simbolicamente, por causa da maneira que essas dinâmicas são estabelecidas, eu acabo nesse lugar. Aí você fala, sai do lugar de cuidadora. Para de cuidar do seu marido. Para de cuidar dos seus filhos. Deixa eles, já tem 20 anos, deixa eles viver a vida deles. Para disso. A pessoa fala, tá, mas aí eu faço o quê? E aí eu sou quem? Se eu não for a pessoa que todo mundo pode ligar 24 horas por dia, eu sou quem?
Às vezes eu me faço essa pergunta, tá, gente? Porque enquanto psicólogos, a gente está muito no lugar do cuidado. Às vezes eu penso, o que eu seria se eu não fosse psicólogo? E se amanhã depois, sei lá, eu não puder trabalhar com a psicologia por qualquer motivo? Eu vou fazer o quê? Quem somos nós para além dos papéis que a gente está vivenciando? Porque quando eu estou no papel do salvador e a galera da saúde tem muito risco de estar nesse lugar, por quê? Porque o nosso trabalho também nos chama para esse lugar do herói, não é o salvador, imagina o médico que salva uma vida, o brigadista que faz uma ressuscitação e traz a pessoa à vida. Olha que coisa, quantos de nós psicólogos já não recebemos agradecimento dos nossos pacientes porque nós salvamos a vida deles, porque eles queriam se matar e agora eles não querem mais. Olha que coisa poderosa. Mas quem somos nós para além disso? Quando a gente se confunde muito com personagem só, a gente se perde na vida. Quando uma mãe só é mãe e ela deixa de ser esposa, ela deixa de ser mulher e ela deixa de ser amiga e ela vai perdendo esses papéis, é nesse momento que a gente vai se adoecendo. É na nossa identificação muito profunda com uma única maneira de se colocar no mundo que nos enrijece no mundo que nos está pedindo maleabilidade o tempo todo. E a gente está duro igual pedra, com a vida batendo e a gente não sabe por que a gente não está gostando do joguinho aqui. Ok? Então, beleza. Reconheci. Quem é você para ler no papel de cuidador? E essa pergunta precisa te levar para um autoconhecimento. Essa pergunta precisa te levar a entender qual que é a maneira que eu queria estar me colocando no mundo e por que eu não tô. Por que eu tô fixada nesse lugar e nessa repetição. Me conheci, fiz isso. Você precisa sair só do campo mental, vamos dizer assim, né? Da idealização, do que eu sei, que eu sou, do que está sendo importante para mim, do reconhecimento que eu estou nesse lugar. Fiz tudo isso. E aí, o que você precisa fazer? Vá para a prática. Qual que é a prática? Redistribua responsabilidades. Você precisa ter coragem para virar para o seu marido, para o seu filho, seja lá para quem for, e falar, olha só, a partir de hoje eu não marco mais seus médicos. Eu amo você, mas se você não quiser cuidar da sua saúde e você morrer cedo, saiba que eu vou cuidar de mim, ficar bem gostosa e vou recomeçar minha vida com um carinha mais gostoso que você. Talvez não fale desse jeito, porque eu posso pegar mal, mas redistribua a responsabilidade. Deixa o seu marido cuidar dele. Deixa os seus filhos jovens, adolescentes, cuidarem deles dentro daquilo que eles conseguem fazer. Ah, mas aí, sabe o que é? Porque do meu jeito é mais seguro. O nome disso é controle. O seu controle fala da sua insegurança. A sua insegurança fala sobre o seu medo de perder e da rejeição e do abandono. E ao controlar, qual que é o risco que você tem? Viver rejeição e abandono. Distribui as tarefas. Avisa, galera, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso aqui, foda-se. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa, sentei e eu chorei. Tava no auge de uma menopausa não diagnosticada, sem energia para fazer nada e cuidando de tudo como se nada tivesse acontecendo. Já passou por isso? Você tá doente e tocando a vida na pauleira como se nada tivesse acontecendo. Eu estava desse jeito. Um dia eu cheguei em casa, sentei no sofá e eu chorei. Chorei. Minha esposa ficou assustada, ela não tava nem sabendo o que tinha acontecido. Tipo assim, a menina sofreu um acidente e tá aqui desorganizada na minha frente. Porque eu primeiro chorei. Quando eu terminei de chorar, ela olhou pra mim e falou, o que aconteceu? Ai, gente, hoje é engraçado, tá? Mas no dia não foi, não. Eu falei, eu não aguento mais fazer comida. E eu chorei. E ela ficou olhando pra mim, tipo assim, o que tá acontecendo? E eu chorei. Eu falei, olha só, eu tô com muita coisa, eu não tô dando conta de fazer tudo, a gente precisa redistribuir a vida, e uma das coisas que eu preciso largar de mão é uma coisa chamada comida. Eu não sei se você tem trabalho com comida, mas é uma coisa que me dá trabalho. Eu falei, eu não quero mais saber disso. Ela falou, não, vamos mudar isso agora. Porque a gente, ao não verbalizar, a gente não se permitir mostrar, redistribuir, falar, olha só, galera, eu tô surtada aqui, ó. Lembra que eu entregava tudo igual eu entreguei loucamente? Não consigo mais fazer.
Ou eu preciso de ajuda para compartilhar a vida com vocês, ou eu preciso mudar minha vida de algum jeito. Mas do jeito que tá, não vai dar mais para mim continuar. Você precisa ir para a prática, não adianta você ir para uma terapia, não adianta você ir para retiros espirituais, não adianta você usar drogas de expansões de consciência, não adianta você fazer nada disso e ficar no seu mental e entender e elaborar, se quando vai para o dia a dia você não cria mudanças reais e práticas. Por isso que às vezes a gente não provoca mudanças na nossa vida. Quando você sai da terapia, que você elabora, que você percebe, que você se dá conta, é na hora de você voltar e falar, tá, onde que eu ajusto? Por onde que eu começo? E aí, uma das coisas que você precisa se perguntar na sua redistribuição de responsabilidades é, antes de correr para ajudar alguém, se pergunte, esse problema é meu ou esse problema é do outro? Isso tem a ver comigo? Eu posso resolver? A pessoa está me pedindo ajuda? É uma coisa que, se eu não interferir agora, vai gerar um problema para mim? Porque às vezes é isso, às vezes você vai intervir porque você sabe que aquilo vai gerar um problema para você. Não, eu preciso resolver isso aqui agora. Ok, é isso? Faça. Não, esse problema não é meu. Esse problema é minha preocupação. Então, a sua preocupação é um problema seu. Aí, lide com o problema real. Enquanto eu estou lidando com o problema do outro, eu não estou lidando com o meu problema, que é o quê? O problema de tentar resolver o problema do outro. Isso é um grande problema. Redistribua, se pergunta, comece a se perguntar antes de agir. Ai, meu Deus, isso tem a ver comigo? Eu posso resolver? Tem alguma coisa que eu devo fazer em relação a isso aqui? Não, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Olha só, você deve morar no mesmo planetinha que eu. E o Brasil ainda é mais puxado. Não sei se você sente isso, mas o Brasil é puxado, gente. Cada semana é um desgraça diferente que você tem que lidar. É tudo muito rápido aqui. Você nem processa uma coisa. Já vi a notícia, eu já tô assim, qual que vai ser a próxima onda? Qual que vai ser a próxima notícia? A gente vive no mundo, a gente tá vivendo num momento que tudo que existe é problema. Você liga a televisão, é problema. Aí os filhos, sai a série adolescente. Ah, meu Deus, problema, Red Pill. Cada hora é um problema diferente. Aí você vai na rua, aí tem gente morando na rua, aquele é um problema. Se você parar um pouquinho, e pessoas que são mais conscientes acabam vivenciando isso, se você parar um pouquinho e olhar ao seu redor, é só problema. Parece que é só problema. O que eu faço nessa confusão? Você precisa se perguntar, qual que é o meu problema? Qual que é o problema do outro? O que eu realmente posso fazer pelo outro para ajudá-lo nesse problema? O que dentro dessa infinidade de coisas que existe no mundo, o que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou capaz de fazer? E conseguir diferenciar as coisas para você conseguir cuidar dos seus problemas. O meu pai, já contei isso aqui para vocês, meu pai queria que eu fizesse medicina. Eu fui entre um dos filhos que frustrou ele nesse pedido. E eu lembro que uma das coisas que é um dos motivos que eu detesto o hospital particularmente, eu não gosto do cheiro, aquele cheiro de éter, o cheiro de hospital, nossa, que me dá uma sensação super desconfortável. E óbvio que eu não falei isso pro meu pai, nem sei se esse foi o real motivo, mas eu sei que isso é uma das coisas que eu com certeza não gostaria de estar na medicina. E meu pai insistiu e eu fui para psicologia, né, saí, não quis ir para medicina. Nesse processo então eu tô indo para um curso diferente porque aquilo ali não é meu, eu começo a entender, e hoje eu tenho isso muito claro, que não adianta eu querer ser útil em qualquer lugar. É um erro. Se eu tivesse seguido uma carreira da medicina, provavelmente eu estaria bem drogada usando remédios psiquiátricos para eu conseguir trabalhar. Acho que isso estaria acontecendo comigo nesse momento. Talvez estaria bastante infeliz, talvez estaria fazendo uma coisa que eu não gosto, e sabe o que no final das contas eu não estaria fazendo realmente? Eu não estaria ajudando as pessoas como eu deveria. Por quê? Porque aí eu tô num lugar tentando resolver um problema que eu não sou capaz de resolver. Aquilo ali não é para mim. Eu tenho pacientes médicos, eles falam, nossa, eu chego no hospital, ai, aquele cheiro, que delícia eu estar naquele lugar. Ele tem prazer de estar ali. Os problemas que aparecem ali, ele é capaz de resolver. Se eu tivesse ali, eu não seria.
ao matar a nossa individualidade, ao nos tornarmos os salvadores dos outros, ao querermos cuidar dos outros, a querermos atender a expectativa dos outros e a resolver o problema dos outros, às vezes a gente não resolve. Por quê? Você se torna uma pessoa que você nem gosta. E aí, ao invés de você ter se tornado alguém que realmente poderia ajudar o outro, você se torna mais uma engrenagem no problema. Porque se eu olho, por exemplo, para a área de saúde, uma das coisas que mais acontece no meio da saúde é a violência psiquiátrica. Tem um monte de médicos, de psicólogos e de enfermeiros que estão ali para resolver aqueles problemas e eles detestam estar ali porque eles estão ali porque eles não dão conta de olhar para o problema deles. E a gente fica nessa fuga. Para com isso. Entenda o que é meu, o que é do outro, o que eu posso, aonde que eu vou estar que vai ser melhor para quem? Para mim e para o outro. Redistribua, reorganize a sua vida. Então, faça isso. E a última coisa para eu terminar aqui, para variar, eu falei demais. Fico tentando encurtar, gente, mas aí eu acabo me empolgando, tem hora. Mas olha só, vamos lá. Última coisa. Então, vamos recapitular. Como que eu saio do lugar de Salvador? Eu preciso primeiro reconhecer que eu tô nele. Eu preciso me conhecer, eu preciso me perguntar quem sou eu para além do papel de cuidador, quem sou eu para além do papel de salvador. Eu preciso, para além disso, redistribuir responsabilidades, eu preciso falar o que é meu, o que não é meu, qual problema é meu, o que eu sou capaz de resolver, o que eu não sou capaz de resolver. Eu preciso tirar isso da minha mão, preciso fazer isso. E a última coisa, porque é muito bonito, e eu sempre tenho essa preocupação, porque eu detesto essa galera, psicólogo, médico, esse pessoal aí da área de saúde, eu detesto essa galera que manda você fazer coisa que é impossível de você fazer. Aí você vai no médico e ele fala, faça 3, 4 horas de atividade física por dia que a sua vida tá melhor, sai daqui. Quem disse que eu consigo fazer 3, 4 horas de atividade física? Quem disse que eu vou conseguir implementar isso na minha vida? Então, eu tenho um pouco de birra com médicos e psicólogos, porque às vezes eles nos pedem coisa que, vamos ser sinceros aqui entre nós, é impossível de você fazer. E uma coisa que vai ser muito difícil, talvez impossível de você fazer, é você conseguir reconhecer, se autoconhecer e se reconstruir, se redistribuir, se você não tiver uma coisa. Então, a verdade é que eu falei, comece por aqui, mas talvez precise de um passo anterior, talvez eu deveria ter começado por isso aqui. Você precisa de um chão, uma base, no qual essas ações serão possíveis de acontecer. Qual é essa base? Relações recíprocas. Se chega um momento na sua vida e que você se percebe que você está no lugar do Salvador, você precisa avaliar se não está na hora de você dar uma mexida, talvez nas pessoas da sua vida. E não é fazer isso intencionalmente, é fazer isso naturalmente. Como? Eu vou investir nas relações que eu tenho investimento. Eu preciso ter relações recíprocas. Eu preciso ter vínculos que, na minha troca, eu tenha incentivo, que eu tenha amor. Eu preciso ter vínculos que acreditem em mim, que achem que eu sou capaz, que acham que eu dou conta de fazer aquilo ali. E ao acreditarem, ao cultivarem isso sim me permite uma busca real de autenticidade. Isso sim me permite uma busca real de vulnerabilidade. Quando eu tenho relações recíprocas, que eu sinto que a troca ela é real, às vezes a gente vivencia isso numa terapia, às vezes a gente vivencia isso num relacionamento, às vezes a gente vivencia isso numa amizade, que é o quê? Aquele vínculo que ele é tão real, que aquela pessoa acredita tanto em mim, que eu consigo sair do lugar que eu tô, mesmo sem saber exatamente para onde que eu vou, porque aquela pessoa me dá suporte. Você precisa ter relações recíprocas, você vai precisar de suporte para você fazer mudanças muito profundas na sua vida. E você que vive uma vida inteira num perfil de salvador, é uma desconstrução, leva tempo sair desse lugar. Eu tenho muito esse perfil, né, do cuidado, do fazer, eu adoro resolver um problema, gente, vocês não têm noção. Nossa, tem um problema, eu fico assim, nossa, vou resolver esse problema, vou resolver esse problema. E eu lembro uma vez que eu saí da terapia, eu vou terminar com essa história aqui. E eu lembro que eu saí da terapia e eu sei lá exatamente o que estava acontecendo, mas eu estava cansada, eu estava exausta, eu estava reclamando, eu estava choramingando, eu estava naquela coisa toda.
E aí ela virou para mim, minha terapeuta virou para mim e falou assim, só para eu entender, você fez uma coisa que não te pediram, as pessoas não viram isso, você não queria ter feito e mesmo assim você fez, e você tá reclamando disso por quê mesmo? Aí eu fiquei parada. Ela falou, o que você acha que você ia fazer depois que você salvasse todo mundo? Até porque se você salvou todo mundo, ninguém mais tá precisando de você, né? Gente, eu saí daquela... Eu fiquei calada. Sabe essas coisas que a pessoa te dá uma porrada assim no final da sessão? Fiquei calada. Entrei no carro. Eu xinguei minha terapeuta. Falei, filha da puta. Xinguei ela de cima e embaixo. Falei, o ódio que eu dou essa mulher agora. Sabe por quê? Porque dói ouvir a verdade. E quando nós somos os salvadores, a verdade é, olha só, deixa eu te contar o final da sua história. Você vai morrer, vai passar 5 dias, vai passar 2 segundos e você vai ser substituído por uma outra pessoa. O amor, quando ele fica numa única direção, quando eu tenho uma relação que é muito assimétrica e muito unilateral, pode até ter amor. Existe amor, mas essa dinâmica transforma o amor em desgaste, em adoecimento. Então, se a gente quer mudar o padrão do eu agrado o outro, eu sirvo o outro, e aí na hora que eu faço isso eu recebo amor, sai desse ciclo. A gente transforma a nossa vida quando você entender. Vou terminar com isso aqui mesmo. Você vai mudar a sua vida quando você entender profundamente uma coisa. Quando você entender profundamente que o abandono e a rejeição só acontecem na nossa vida quando nós nos abandonamos e quando nós nos rejeitamos. E a verdade é que nós fazemos isso normalmente por causa do outro. E aí quando o outro vai embora, a gente se julga e se critica, porque com certeza a gente tem que ter um problema para isso ter acontecido na nossa vida. Sim, você tem um grande problema, qual que é? Você se abandona e se rejeita sempre que alguma coisa acontece. O Salvador transforma a vida dele de uma maneira profunda quando ele sai do palco, quando ele senta na cadeira e quando ele fala, eu preciso ser cuidado porque eu tenho medo de ser abandonado e na verdade eu preciso ter alguém que eu consiga falar isso e eu preciso aprender a investir o cuidado em mim e eu preciso aprender a satisfazer as minhas necessidades antes de eu achar que eu tô pronto para satisfazer do adulto. Na hora que a gente consegue fazer isso, na hora que a gente consegue não abandonar a nossa agenda só porque o outro ligou e pediu, na hora que a gente começa a priorizar o cuidado comigo, o cuidado com a minha emoção, o horário da minha terapia, o meu sono naquele dia, quando eu não consigo fazer isso, desculpa, não tem nenhum relacionamento no mundo, nem amoroso, nem com seu pai, nem com seu filho, que vai suprir o vazio que vai existir dentro de você.